Bem-vindos ao podcast Empreende, onde grandes ideias se tornam realidade. Olá, tudo bem com você? Muito prazer, eu me chamo Wagner Silva e você está no podcast Empreende Zona Leste. Do meu lado está a Vanusa Santos, nossa parceira também aqui do Empreende Zona Leste. Vanusa, hoje nós temos uma convidada muito especial, não é isso? A nossa convidada é potente, é a Rita de Cássia Pereira. Ela é graduada em jornalismo, MBA em gestão de pessoa e pós-graduada em psicologia organizacional. Pensa se esse assunto não vai render Aí aqui tem hoje. conteúdo, né? Nossa, vamos aproveitar, empreendedor. Vamos lá. Então, vamos que vamos, porque está começando o nosso podcast. Rita de Cássia Pereira, fundadora da RDC Consultoria e Treinamentos, é isso? É isso mesmo, Wagner. Obrigada pelo convite, Vanusa, obrigada pelo convite, Wagner. É um prazer muito grande estar aqui. Muito bom. E a gente vai compartilhar um pouquinho de conhecimento, porque conhecimento ninguém rouba da gente, não é mesmo? Então, todo conhecimento é muito bem visto. Então, eu fico muito grata pelo convite de vocês. E eis-me aqui. Legal, Rita. Rita, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a RDC, o que é a RDC, como a gente sabe que hoje em dia, né, a coisa mais valiosa dentro de uma empresa é o ser humano. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a RDC, explicasse para a nossa audiência aí o que é. Sim, a RDC é RDC Consultoria. Ela surgiu numa época em que muita gente estava sem ter o que fazer por conta da pandemia. Então, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei CLT, sempre estive nas empresas e, de repente, ali me vi junto com milhares, milhões de pessoas aí, desempregadas sem saber o que fazer da vida. Mas como eu sempre fui muito apaixonada por pessoas, eu sempre gostei de pessoas, eu entendia que eu tinha uma bagagem legal para trabalhar com pessoas, porque trabalhava na área de RH. Sou formada, como vocês colocaram, deixa eu até explicar um pouquinho, porque o público pode ficar em dúvida. Jornalista está na RH, o que é isso? É como isso? Eu sou formada em jornalismo, fiz a minha primeira graduação, trabalhei durante um tempo nessa área. Depois eu entendi que eu queria mudar, continuar na área, mas mudar um pouquinho de empresa, fazer uma outra coisa. E aí, nesse meio tempo, me chamaram para uma empresa, para eu poder trabalhar na área de recrutamento, seleção e treinamento, que não tinha nada a ver comigo, com a minha bagagem de trabalho, de responsabilidade, de competência. Mas eu fui lá para entender o que acontecia. Conclusão, fiquei, me apaixonei, e foi aí que surgiu todo o meu conhecimento na área de RH, trabalhando com pessoas, embora jornalismo trabalhe com pessoas, mas é um pouco diferente, né? É o perfil empreendedor, né? Sim, que exatamente. pega a oportunidade. Exatamente. E aí, na pandemia, então, acabou surgindo a RDC Consultoria, que trabalha hoje nós trabalhamos com treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, tem também a mentoria profissional e de carreira, né? Estamos com a implementação da NR1, e fazemos avaliações, palestras, workshops, enfim. Então, hoje, a RDC Consultoria, ela trabalha com ela tem vários serviços dentro do seu leque, né? Só que está tudo muito atrelado um ao outro. Então, eu entendi, pela minha experiência, ter trabalhado já há anos nessa área de RH, trabalhando com pessoas e ser apaixonada por pessoas, por desenvolver pessoas, a RDC surgiu dessa maneira, sabendo que eu poderia potencializar toda a minha bagagem, entregando o melhor para um cliente, no caso de uma contratação, para uma pessoa, para um colaborador, no caso do treinamento, desenvolvimento, ou até mesmo para as pessoas com mentoria, palestras, enfim. Então, foi assim que a RDC surgiu no mercado de trabalho como empreendedor. Sim, legal. Uma oportunidade, exatamente. Legal. Tem um perfil, né, do pessoal aqui, empreendedor que Com tem certeza. visão. Muito Com bom. certeza. Ô Rita, e aí a gente fala, o ser humano, o capital mais valioso de uma empresa, né? Sobre o treinamento e desenvolvimento, muitas empresas investem em equipamentos, tecnologia, mas deixam de investir em pessoas, que é o mais valioso dentro de uma empresa. Sim, hoje eu vejo, Wagner, que é assim, a tecnologia está aí, não tem por onde a gente correr, está muito avançada, inclusive não sei para vocês, mas até assusta a gente um pouquinho, tamanha a dimensão aí dessa tecnologia no mundo real de hoje, né? Mas a gente não pode esquecer que essa tecnologia, alguém está por trás dela, e esse alguém que está por trás dela são pessoas, seres humanos. Então, muitas vezes a empresa se preocupa com a tecnologia, com o produto, mas esquece de se preocupar com aquilo que é mais importante, que é o ser humano. Porque é o ser humano que vai trazer, a tecnologia, ela traz algo muito rápido de acontecer. E o ser humano, ele vai trazer resultados dentro daquilo que ele vai estar investindo, dentro daquilo que ele vai estar trabalhando, né? Então, as empresas hoje, elas acabam esquecendo um pouquinho da importância que é o treinamento e o desenvolvimento dentro de uma empresa com os seus colaboradores, né? Então, por isso que a RDC se preocupa hoje em fazer treinamento e desenvolvimento justamente por pensar no capital humano, que é o que as empresas precisam hoje e têm.
hoje. Pode existir máquinas, pode existir inteligência artificial, mas sempre vai ter um ser Sempre. humano operando O capital uma dessas humano é o mais coisas. importante dentro de qualquer organização. Legal, muito bacana, né, Vanessa? Muito legal. Ô, Rita, e a diferença, assim, que eu acredito que muita gente tem essa dúvida entre treinamento e desenvolvimento. Qual que é a diferença? O empreendedor, ele de pequeno, médio e grande porte, ele precisa se preocupar mais ou menos que o outro? Como é isso? Todos os empreendedores, como a gente fala de pessoas, né, e as pessoas elas precisam ser desenvolvidas, elas precisam ser treinadas, então independe se é um empreendedor pequeno, se é um empreendedor de Tá. médio, grande porte, isso independe. O importante é ele pensar que ele está trabalhando com pessoas e as pessoas precisam ser desenvolvidas. Então, quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, existe uma diferença. O treinamento é algo muito mais imediato, né, que você vai fazer ali, você vai trabalhar uma técnica da pessoa, o que a empresa está precisando naquele momento, a gente entende que precisa de algo de uma maneira mais imediata. Então, vai trabalhar uma competência, uma técnica desse profissional, desse colaborador. O desenvolvimento, ele é a longo prazo. Você vai desenvolver mais as competências, as habilidades dessa pessoa. Por quê? Porque nós temos tem as hard skills e as soft skills. Então, a gente precisa desenvolver as nossas soft skills. E essa soft skills é desenvolvida justamente com o treinamento e o desenvolvimento. Só no treinamento você não consegue desenvolver, mas o treinamento é tão importante quanto o desenvolvimento para um colaborador. Legal. A gente vê também que muitas empresas, o que que eles fazem? Eles vão, dão uma palestra e depois eles entram com um treinamento mais profundo, justamente para desenvolver mais as habilidades aí dos funcionários, né? Chegar naquilo que eles esperam, não é isso? Sim, porque o que acontece? Como o treinamento é algo imediato, então a empresa percebe um gap, uma deficiência, uma dificuldade naquele momento. Como que eu resolvo isso? Vou pegar uma palestra, vou trazer um profissional que vai poder trabalhar um pouquinho aquilo que está vamos colocar aquilo que está de ruim dentro da empresa, ou aquilo que está trazendo dificuldades, que está impedindo a empresa de ter um crescimento. Então, de imediato, ele traz aquele profissional para fazer esse trabalho. Então, a gente procura entender o que está acontecendo, quais são as falhas, quais são as necessidades, quais são as deficiências dessa empresa. E faz um trabalho, um treinamento voltado para essa dificuldade. Uma coisa mais imediata para ele resolver algumas situações ali imediatas. Mas se ele quer um crescimento maior, né, se ele quer que esse profissional se desenvolva, se ele quer entender o perfil desse profissional, porque um profissional, todos nós temos um perfil. Sim. Então, é necessário que esse perfil seja desenvolvido, que às vezes existem grandes talentos dentro daquela empresa, mas ele não foi desenvolvido. Então, aí que vem todo esse desenvolvimento. Mas, a princípio, as empresas, elas trabalham ali com treinamento, que é algo imediato, e percebe-se no meio do caminho a necessidade de desenvolver aquele profissional. Muito bacana. Rita, quando a gente pensa assim de empreendedor, eu penso muito no pequeno empreendedor, Sim. né, que tem um capital mais curto, o médio e o grande. Vamos pensar um pouco no pequeno. Ele precisa prestar atenção, porque a gente percebe, assim, né, Wagner, com o Empreende Zona Leste, a gente percebe que pulveriza muito os interesses e o que ele vai investir na empresa dele. Ele tem uma verba. O que você diria para ele? Você investe em treinamento, desenvolvimento? O que dentro da sua área você vê mais importante para o empreendedor começar o passo a passo para ele se fortalecendo e crescendo no negócio dele? Depende muito do que a empresa busca, depende muito do que ela busca. Então, ela quer desenvolver aquele profissional, ela quer, por exemplo, a empresa é uma empresa pequena, como você falou, então tem quantos profissionais ali? Então, de repente, ele quer promover um profissional. Então, seria importante que ele conhecesse mais as competências, as habilidades desse profissional. E isso vai ser no desenvolvimento. Então, é melhor que ele conheça isso do que promover, porque às vezes a pessoa está numa função, num cargo, que ela é excelente profissional naquilo que ela está fazendo. E a partir daí, o empresário entende que pode promover essa pessoa. Só que dependendo dessa promoção, para que área que ela vai, se ela vai, por exemplo, liderar, ela não tem um perfil de liderança muitas vezes. Então, por isso a importância de um desenvolvimento, porque o treinamento você vai treinar algo que é prático ali, uma coisa muito prática, uma coisa mais técnica. Mas o desenvolvimento você vai entender, porque o desenvolvimento você vai fazer as avaliações de perfis comportamentais, você vai entender as soft skills dessa pessoa, se ela é uma pessoa proativa, se ela é uma pessoa que sabe, tem o perfil de liderança, se ela tem inteligência emocional para lidar como uma líder. Então, a gente vai trabalhar isso e procurar entender se essa pessoa tem esse perfil que vai alcançar a expectativa desse empresário. As empresas, isso pode, a falta de identificação desse perfil
comportamental pode resultar em prejuízo financeiro para uma empresa? Sim, Fala pra totalmente. gente um pouquinho. Totalmente. Por quê? Porque quando você faz uma contratação de profissionais, você faz a contratação pelo currículo. Então, você viu ali as hard skills, as competências técnicas que estão ali no currículo. É importante explicar Que isso. são as competências técnicas você vê no currículo. Porém, no dia a dia, não é só as competências técnicas que vão trazer resultados para a empresa. Então, são as competências, os soft skills, que são as habilidades comportamentais. Né? Então, aí você vai perceber se esse funcionário, se ele vai conseguir desenvolver aquilo que a empresa precisa. Legal. Então, se o empreendedor, seja o empresário, seja a pessoa de RH, contratou alguém de uma forma, não diria de uma forma errada, mas sem esse detalhe, pode ter problemas lá na frente com esse colaborador. Legal. Ô Rita, isso daí está mudando um pouco também. A gente tem visto que grandes empresas como Google, Amazon, entre outras, elas já não estão contratando tanto mais pelo currículo. Elas estão buscando pessoas que saibam liderar, pessoas que realmente entendam do trabalho. Porque antigamente, e algumas empresas até hoje ainda, elas contratam pelo currículo, mas muitas vezes as pessoas não têm aquelas habilidades para aquele trabalho e não têm perfis de liderança. E aí, até voltando um pouco atrás do que você falou também, o que a gente vê? A gente viu aí dentro de uma empresa, né, aplicar um treinamento lá, Sim. tal, e descobrimos, nós passamos lá uma ficha para eles preencherem e tal, e descobrimos que a dona da empresa colocou uma secretária para ser gerente da empresa. O que aconteceu? Passou-se um tempo, aquela funcionária, ela não gostava daquela função. E aí, dentro desse treinamento, nós conseguimos descobrir isso, e aí conversamos com ela. O que nós descobrimos? Que ela não gostava da função, e que a dona, por gostar dela, acabou colocando ela no cargo. Só que ela não conseguia desenvolver, porque ela não gostava da Sim, função, né? sim. Então também tem isso dentro das empresas. Sim, quando você fala das grandes empresas hoje que estão trabalhando mais essa questão da habilidade, isso é de extrema importância, mas as competências ainda são importantes, Sim. né? As hard skills são importantes, por quê? Porque eu preciso ter a formação. Então, por exemplo, eu vou trabalhar numa empresa, eu vou trabalhar na área de DP, de RH. Qual é a Sim. minha especialidade no RH? Eu tenho especialidade em recrutamento e seleção, no departamento pessoal, em um treinamento. Então, essa questão da competência técnica ainda se faz necessário. Uma união dos dois. Sim, tem que ter. Mas a competência, tanto que tem até uma palestra que eu falo sobre isso, que as empresas elas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. Porque você viu toda a hard skills daquela pessoa, você viu o currículo, tá ali, ela é formada nisso, ela tem a formação, ela tem várias habilidades, várias competências ali no currículo dela. No dia a dia que você vai perceber se de fato, e às vezes ela até tem toda aquela competência, mas ela não consegue trabalhar em equipe, ela não se desenvolve, se ela estiver na área de liderança, ela não sabe, ela não tem inteligência emocional para trabalhar. O comportamental fica deficiente. Exatamente. Então, por isso que é importante uma coisa estar atrelada à outra, porque daí você vai entender que você contratou um colaborador que tenha competência para aquilo, como por exemplo, essa moça, ela tinha uma função, promoveram ela. Com certeza para ela foi algo bacana a princípio, porque ela teve um melhor salário, né? Acreditaram no potencial dela, mas não era algo que estava dentro do perfil dela. Então, ali, por isso que é importante, antes de uma promoção, você conhecer o perfil do seu colaborador, porque ele pode ser maravilhoso, excelente naquilo que faz. Se você mudar ele de lugar, ele pode se perder, porque não é o perfil dele. Por isso a importância da avaliação comportamental. Exatamente. E aí, como que esses treinamentos impactam? Tanto no desenvolvimento e também na produtividade nos resultados da empresa. Se a pessoa ela é treinada, o que acontece? Essa pessoa treinada, ela vai entender um pouquinho mais aquilo, se é um treinamento técnico, então vai se trabalhar aquilo que ela faz diariamente. Então, ela vai estar treinada ou ela vai estar reciclada para fazer aquilo. Então, ela estando treinada, ela sabe o que ela vai fazer. Então, ela vai ser muito mais produtiva, porque ela vai ser assertiva naquilo que ela faz. Ela sendo assertiva, a equipe ganha com isso e a empresa ganha, a empresa cresce. Então, quando se treina um colaborador, quando se desenvolve um colaborador, a tendência é a empresa crescer, porque ela vai ter uma pessoa competente naquilo que ela está fazendo, porque ela foi treinada, ela foi desenvolvida para aquela função, para aquelas habilidades, desenvolveu as competências, as habilidades dela, e a partir daí a empresa vai crescer, porque eu vou fazer uma coisa com certeza, com conhecimento de causa. Então, se eu faço algo com conhecimento de causa,
A tendência é ser mais assertiva. Sendo mais assertiva, todos ganham e a empresa cresce com isso. Essa é a importância das empresas terem essa mentalidade de treinar e desenvolver os seus colaboradores. A gente tem visto bastante, né, essa importância, grandes empresas cada vez mais investindo nesses treinamentos, as médias empresas também estão vindo com isso, né? A gente tem visto que o mundo mudou e a gente está nessa adaptação. E as grandes empresas cada vez mais estão investindo justamente nisso, porque com isso elas ganham a produtividade do funcionário, elas aumentam o faturamento da empresa, às vezes até no tempo de produtividade eles produzem melhor, eles também investem nisso tudo e acabam levando também um funcionário melhor para dentro de uma casa. Sim, porque veja bem, às vezes você tem na sua empresa excelentes colaboradores, e aí você acaba contratando alguém de fora. Por que não treinar? Por que não capacitar aquele que está dentro da empresa? Ele já conhece a empresa. Ele já está ali há anos que seja na empresa, então ninguém melhor do que ele que conhece a empresa para de repente desenvolver um trabalho melhor, mas muitas vezes ele não tem essa oportunidade. Então as grandes empresas hoje, elas têm tido essa, não hoje, já faz um certo tempo, têm tido essa mentalidade de você aproveitar aquele seu funcionário para que ele possa exercer outras funções dentro da empresa, porque ele tem essa competência, ele conhece a empresa, né? E sai mais barato, né? Você treinou um funcionário, você conhece, ele é uma pessoa que ela é assídua, né? Ela é comprometida, ela é responsável, então eu conheço o perfil já dessa pessoa, e eu vou contratar alguém de fora, eu não conheço esse perfil, então por que não promover essa pessoa que está dentro da empresa? Mas para isso, a importância de uma avaliação, para entender se a promoção que essa pessoa vai ter está dentro do perfil dela. Eu fico pensando aqui, o seu trabalho, por exemplo, Rita, eu como média empresa, eu não tenho condições de manter um profissional gabaritado como você dentro da empresa. Eu posso contratar o seu serviço e você faz essa análise? É possível? Porque é importante o empreendedor ter noção disso, né? Às vezes, Wagner e Rita, eu fico pensando, o empreendedor, ele fica tão focado de fazer o negócio dar certo, que ele esquece que ele pode ter outros braços que estão lá para ajudar. Sim. E você é um deles, né? Para não cometer nem equívocos de dispensar um funcionário que é bem legal e que ele só precisa de uma adequação, ou de contratar alguém para um perfil errado de vaga. A gente pode fazer isso, que é muito comum, mas é importante que o empreendedor tenha essa visão de que ele tem outros braços. Sim, né? existem hoje, por exemplo, a RDC, como eu falei para vocês no início, ela trabalha com recrutamento e seleção. Ótimo. Então, quando a gente vai recrutar, o recrutamento e seleção não é só um currículo. Você pegar um currículo, olhar um currículo, não. São vários fatores. A busca de um currículo, a avaliação daquele currículo, a avaliação daquele candidato, porque quando você vai trabalhar numa vaga, o cliente ele sabe o que ele quer. Tá. Ele sabe o que ele quer, mas muitas vezes ele não consegue contratar o que ele quer porque ele não tem as competências e as habilidades que uma consultoria tem. Exatamente. Porque a consultoria, quando você vai contratar uma pessoa, você já tem o meio de buscar currículos, você já tem uma visão mais ampla, porque você tem o conhecimento técnico de um currículo, você tem o conhecimento técnico de como funciona um processo seletivo, e muitas vezes a empresa ela não tem. Ela tem o RH, né? Ela tem o RH da empresa, mas esse RH está ali na correria de um departamento pessoal, fechamento de conta, né? De folha, né? Aquela correria, então ela não consegue ter um olhar mais clínico para uma contratação e contrata errado. Então, uma consultoria como a RDC, todas as vezes que a gente vai fazer uma contratação, a gente procura saber o que a empresa está buscando, o que ela precisa dentro daquele funcionário. E nós vamos trabalhar isso. Então, antes de entregar esse candidato, que até então é um candidato, antes de entregar esse candidato à empresa, nós fizemos uma avaliação de perfil comportamental, eu sei qual é o perfil dele, desse candidato, eu sei para que área em que área ele vai se encaixar mais. Então, a gente faz todo um trabalho antes de entregar esse candidato ao cliente. Então, por isso a importância de se contratar uma consultoria para poder fazer esse trabalho, porque a consultoria já está preparada para isso, né? Então, quando você entregar esse candidato, você já entregou um candidato dentro daquilo que a empresa está esperando. É claro que a gente pode ter surpresas no meio do caminho, né? A gente está falando de ser humano. Sim. O ser humano hoje é uma coisa, amanhã ele é outra. Então, essas surpresas, em qualquer momento, a gente pode ter, ou em qualquer situação a gente pode ter. Mas esse cliente, ele vai receber um candidato muito mais dentro do perfil que ele está querendo, porque houve todo um trabalho antes da entrega desse candidato. E
aí, né, Vanusa, a gente já imagina que uma contratação errada deve custar muito caro para uma Muito empresa, né? caro, não dá Sim, para errar, sim. né? Não dá pra Gente, ser uma errada. contratação errada, eu costumo falar o seguinte: se as empresas tivessem noção, né, o quão é importante contratar alguém que possa fazer esse trabalho para ela, porque ela já tem toda essa bagagem, já tem todo esse know-how para fazer isso, elas fariam. Por quê? Quando você vai contratar uma pessoa, não é só a contratação. Você vai dispor de tempo, porque você vai ter que fazer a busca de currículos. É. Você não acha um currículo assim do nada. Então você vai Verdade. ter que fazer a busca. Então é o tempo que você está buscando, onde você vai buscar esse candidato, onde que você vai publicar essas vagas. Então tem toda essa questão. Tem o tempo. E aí você vai entrevistar esse candidato. Você vai ter, às vezes você vai chamar esse candidato, ele não comparece. Você fechou um dia para entrevista com 5 candidatos. Nenhum dos 5 apareceram. Verdade. Acontece Não apareceu. isso mesmo? Nenhum dos 5 É apareceu. mesmo? Exatamente. Então a empresa perdeu muito tempo com isso. Sim. Né? Aí Ela se você programou para isso. Sim, se né? programou para isso. Aí tá, ela conseguiu até fazer entrevista, contratar esse colaborador que se tornou um funcionário. Aí ele vai treinar esse funcionário, porque esse funcionário vai ficar na equipe treinando um pouquinho, por mais que ele saiba, ele foi para uma função que ele conhece, mas ele não conhece a empresa, a peculiaridade dessa empresa. Então ele vai ter o gasto com exame admissional, com treinamento de tempo, né? Vai envolver aquela pessoa dentro de uma equipe, e aí no meio do caminho, às vezes muito rápido, a empresa percebe que aquele candidato não tem o perfil da empresa. Então olha o tempo, gastou dinheiro, investiu em treinamento, então a empresa sai perdendo muito. Registrou Ela vai carteira. registro em carteira, vai demitir essa pessoa, o exame demissional. Então, tem empresa que faz testes psicotécnicos antes de contratar. Então, olha a despesa que uma empresa tem para contratar um funcionário e contratar esse funcionário errado. Então, se ele contrata uma empresa que pode fazer todo esse processo, essa empresa com certeza vai entregar para a empresa um funcionário muito mais assertivo, muito mais dentro das competências, das habilidades que essa empresa está precisando. Legal. E qual que é a assertividade de uma contratação? Eu acredito que, vamos lá, eu tenho agência de marketing, por exemplo, contrato o pessoal, mas eu acredito que uma empresa, ela é uma empresa que já cuida disso, ela vai trazer muito mais assertividade, Sim. porque ela é preparada Sim, para ela tá isso. preparada para Ela isso. só faz isso no dia a dia, né? Exatamente. Então, a entrega vai ser muito mais assertiva. Então, a gente vai conhecer, ele tem o escopo da empresa, que a empresa passa para a gente todas as informações, né? Então, a gente vai trabalhar dentro dessas informações para entregar o que o cliente está precisando e mais além, porque a gente fez toda a avaliação, está entregando uma pessoa que a gente entende que ela tem a competência para aquela função. Vanusa, quanta coisa envolve numa Sim. contratação? E sabe o que está me lembrando aqui, Wagner? Nós falamos, a gente trocando algumas figurinhas, a gente observou que a região da Zona Leste, ela não é mais uma cidade, uma região dormitório, né? Sim. Já até esse perfil, a gente vai trazer isso aqui no Empreende, mostrando a potência que é a Zona Leste. Só que uma curiosidade que surgiu entre a gente foi até perceber que, embora não seja mais uma região dormitório, muitas pessoas ainda saem da região para ir trabalhar em outras regiões, na Zona Sul, Oeste, enfim. O que me surge agora para te perguntar, quando você vai avaliar um candidato, você também avalia esse tipo de questão de adaptar um funcionário que trabalhe mais próximo da empresa para ter qualidade de vida? Sim. Isso é levado em consideração? Inclusive, Vanusa, essa pergunta é de extrema importância. As próprias empresas já fazem essa exigência. Já estão preocupadas, né? Quando a empresa passa para a gente todo o escopo da vaga, uma das coisas, eles querem que o candidato, a princípio, né, depois o funcionário, more mais perto. Tá. Porque entende-se essa questão da qualidade de vida. Então, você mora no extremo da Zona Sul, vai trabalhar no extremo da já Zona tem essa Leste. preocupação. Então, na hora de contratar, tanto que até na hora das buscas, a gente já busca as pessoas que estão mais próximas do local de trabalho. Tá. Então, isso já é uma preocupação já antiga. E hoje, mais ainda, até por conta de vale transporte, tem todas essas Locomoção. questões, Isso que eu ia né? te Um falar. atraso no metrô, um atraso no trem, um trânsito. Então, também envolve essas preocupações. Agora, vamos falar uma coisinha assim de bastidores. Você percebe que essa preocupação do lado das empresas é mais pelo custo que o colaborador pode gerar, ou ele está preocupado mesmo com a qualidade de vida? Olha, eu vejo assim, depende muito da empresa. Tá. Existem empresas que elas estão preocupadas com a qualidade de vida dos seus funcionários, porque ela entende que ela está no mercado e se ela desenvolve um bom trabalho, se ela entrega o melhor para o seu colaborador, ela vai ser uma empresa bem reconhecida no mercado Ótimo. e vai ter um resultado muito melhor. Então, existem algumas empresas que têm sim essa preocupação. Mas, por outro lado, tem muitas empresas também que a preocupação é totalmente financeira. Por isso que não investem em treinamento, Tá. não investem em desenvolvimento, não investem numa empresa para fazer a contratação, porque eles não querem investir financeiramente, entendeu? Então, existe Ótimo. também.
Ótimo. Rita, vamos falar sobre mentoria profissional em carreira? Vamos lá. Isso. Vamos lá. E aí, Vanusa? Qual Vamos. é a diferença de mentoria, treinamento? Explica um pouquinho isso para a gente, porque você já deu uma diferença de Sim, treinamento e desenvolvimento. desenvolvimento. E a mentoria, que lugar que ela fica? A mentoria, gente, eu diria que é algo de extrema importância. Porque a mentoria, o meu trabalho, eu faço a mentoria profissional e a mentoria de carreira, que são duas coisas diferentes. A mentoria profissional é aquela pessoa que não sabe que profissão que vai exercer ainda. É a pessoa né? física que te contrata. É uma pessoa física que contratou, que ela, ou pode ser também uma empresa, não tem problema, tá? Mas a mentoria profissional é, às vezes, a pessoa, por exemplo, ela pode estar numa empresa, numa função, e ela entendeu que é outra possibilidade numa outra área. Então, ela pode fazer uma transição de carreira para uma outra área, que foi o meu caso. Eu comecei como jornalista, assessoria de imprensa, fui para a área de RH depois, né? Que eu entendo que há um propósito em todas as coisas, então eu não mudei do nada. Houve um propósito, esse propósito está sendo cumprido, eu tenho certeza disso. Né? Então, eu tive que fazer transição de carreira, né? Fazer algumas formações para eu poder, inclusive, para que a RDC acontecesse, eu tive que fazer algumas formações. Eu fiz a pós-graduação, MBA, mas eu precisei de formações para eu entender o mercado, para eu entender o meu perfil. Então, quando se fala de mentoria de carreira, é de extrema importância porque você vai entender o seu perfil como pessoa, como profissional. Seus pontos fortes, pontos a serem desenvolvidos, suas competências. Então, a mentoria, ela trabalha isso, o autoconhecimento. Essa seria a minha próxima pergunta. Como identificar, né? Como identificar os pontos fortes e pontos fracos, a mentoria, né? ela dá esse suporte. Porque quando você vai fazer uma mentoria, por exemplo, se eu for fazer uma mentoria com um jovem, que ele está no ensino médio, então ele vai fazer uma faculdade, mas ele não sabe que curso ele vai fazer. Então ele está perdidinho agora, tem um monte de cursos aí sendo oferecidos, o que eu faço? Então, essa mentoria com esse jovem, por exemplo, é para dar um norte para ele, qual a profissão que mais se encaixa dentro do perfil dele. Porque muitas vezes a gente vê pessoas, empreendedores quebrando, porque eles não sabem qual é o perfil dele, o autoconhecimento. Então eu vou trabalhar com isso, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu não tenho talento para isso, porque nós temos talentos e temos dons. E cada um tem o seu. Então, muitas vezes, eu não tenho talento para isso. Eu vou ter talento para isso, mas eu quero fazer isso. E no meio do caminho, eu me canso daquilo, eu não gostei. Então, a mentoria, ela traça isso. Então, se é um jovem, eu vou fazer um trabalho com ele justamente para que ele entenda qual é a profissão que mais se encaixa com ele. Então, eu vou trabalhar primeiro a questão se ele é uma pessoa fácil de ser influenciada, ela vai fazer aquilo que os pais querem, aquilo que a mídia tá pitando. Enfim, então eu vou fazer primeiro esse trabalho. Depois vai para o autoconhecimento, que o jovem não se conhece, né? Ele é muito jovem. Depois eu vou para a questão da profissão, até terminar a mentoria, né? E ele vai entender um pouquinho qual profissão que ele pode estar exercendo, que está dentro do perfil dele. Quando se fala de transição de carreira, a pessoa ela já está numa área, ou ela está dentro de uma empresa e quer fazer uma transição para outra função, então ela pode fazer uma mentoria, ou ela quer mudar de profissão. Então, essa mentoria vai fazer o quê? Vai fazer com que ela se conheça. A gente vai trabalhar o autoconhecimento. Então, ali vão ser aplicadas algumas avaliações de perfis comportamentais, onde ela vai entender o perfil dela, onde ela vai entender as competências, ela vai trabalhar as competências, ela vai entender essas habilidades, se essas habilidades elas estão dentro dessa função, porque às vezes ela tem uma habilidade maravilhosa, mas não se encaixa dentro dessa função. Então, quando se trata de mentoria de carreira ou mentoria profissional, é um trabalho que desenvolve essa pessoa através do autoconhecimento. Então, ela vai entender, quando eu fui empreender, é muito interessante falar, eu nunca quis ser empreendedora. Eu nunca pensei em ser empreendedora. Eu entendi que eu fui empreender por conta de um propósito, por conta da paixão que eu tinha na profissão, mas eu fiz algumas avaliações para entender o meu perfil comportamental. Isso que você está falando, Rita, como exemplo seu, né? É importante a gente trazer para quem está assistindo a gente, de entender que como empreendedor, ele também tem que fazer esse investimento para entender, porque um negócio pode travar por falta de conhecimento das habilidades, não é? É apaixonado pela história, mas não tem habilidade ela tecnicamente ela pode ter muita competência técnica. Mas e onde fica o soft skills dela, o comportamento dela? Comportamental, liderança, comprometimento, responsabilidade, inteligência emocional, proatividade. Então, a gente precisa entender isso para a gente iniciar alguma coisa, seja ela como CLT, seja ela como empreendedor. Ô Rita, hoje em dia, muito empresário também está começando. Os empresários começaram a identificar problemas dentro das empresas, da parte de administração da empresa,
E muitas vezes o problema estava no próprio empresário. E aí a gente começou a ver que muitos empresários começaram a buscar o quê? Essas habilidades, essa parte de desenvolvimento Sim. para desenvolver outras técnicas. Por exemplo, às vezes a pessoa é muito boa em gestão, mas muito ruim em lidar com o ser humano. E o que que a gente começou a ver? Que o empresário começou a contratar também as consultorias, as mentorias, para esse tipo, né? Para poder conseguir dosar e chegar ali para que a empresa consiga avançar Até também, para que né? ele se desenvolva, porque Até que ele assim, ele está desenvolva. aqui em cima, né? Ele é o dono da empresa, ele que teve a ideia da empresa, ele que idealizou essa empresa. Só que muitas vezes ele não consegue acolher, ele não consegue entregar o seu melhor para aqueles colaboradores. Então ele precisa também trabalhar a inteligência emocional dele, porque senão ele vai fazer com que os colaboradores corram, ao invés de trazer. Então é importante que todos nós, isso quando se fala de ser humano, assim como é falado sobre a questão de terapia, né? A mentoria, ela está muito ligada ali, com técnicas Sim, diferentes, claro, sim. mas ela está muito ligada, porque você vai se desenvolver, você vai se conhecer, vai conhecer potenciais seus que podem ser aplicados, que não estão sendo aplicados por alguns motivos, e que você possa desenvolver aquilo para ter o seu melhor, entregar o seu melhor e receber o seu melhor também. Legal. E hoje em dia muito está se falando também da NR1. E aí eu sei que você também dá esses treinamentos sobre Sim. NR1, ajuda na implantação. E o que que é a NR1, Rita? Bom, a NR1 eu acho que é algo muito interessante de se falar, porque é uma coisa que está aí, tá em tá Tá em alta, né? acontecendo, né? Essa é a realidade, está acontecendo. A NR1 é uma norma regulamentadora. A NR já existe há muitos Antiga. anos. Inclusive, quando eu fui pesquisar, achei muito interessante, porque a NR1 surgiu no dia do meu aniversário, 8 de junho, só que de 78, né? Eu sou um pouco mais velha, né? Mas foi dia 8 de junho de 1978 que surgiu a NR1. Com essa preocupação dos funcionários, porque a gente precisa ter toda essa preocupação. Você vai subir, você vai trabalhar dentro de um ambiente fechado, você vai trabalhar nas alturas, então você precisa. Então a NR1 já existe há muitos anos. Sim. Porém, eles entenderam que depois da pandemia, essa questão, muita gente com burnout, então eles entenderam que os riscos psicossociais, a saúde mental de um colaborador não estava sendo preocupante, a empresa não estava se preocupando com isso. É algo preocupante, mas as empresas não estavam se preocupando, até porque não tem esse cuidado, não tem esse conhecimento profundo, né? Como se fosse uma coisa subjetiva, né? Exatamente. Então, o MTE, né, o Ministério de Trabalho e Emprego, entendeu a necessidade, junto com outros aí, entendeu a necessidade de fazer um trabalho voltado para isso. Então, a NR1 surgiu justamente para que a gente possa trabalhar os riscos psicossociais de um ambiente. É importante ficar muito claro que as pessoas acham que você vai trabalhar o indivíduo apenas, não, você vai trabalhar o ambiente, você vai identificar aquele ambiente que está doente, porque o ambiente que está adoecendo. Eu tenho ouvido muito, trabalhando com a NR1, algumas pessoas falarem assim, principalmente as pessoas que estão do lado das empresas. Mas é muito fácil você aplicar algo que a empresa vai ter que ter todo um gasto para cuidar de um funcionário que ele teve problemas na casa dele. A saúde mental foi abalada na casa dele, a empresa não tem nada a ver com isso. Então, estão tentando, de uma certa maneira, claro que nem todos, gente, tá isso entre bate-papo com algumas pessoas, e vendo isso também até nas redes sociais, as pessoas falando sobre isso, né? Mas o funcionário passa mais tempo dentro da Né? empresa, Então, né? aí, Muitas vezes. mas o importante é entender que a gente vai trabalhar o ambiente da empresa. Então, Sim. se aquele ambiente é um ambiente tóxico, aquele colaborador, de uma certa maneira, ele vai ter alguma situação na vida dele que vai mexer com a saúde mental dele. Ele pode sim já ter uma tendência para ter algum problema na saúde mental, claro que pode, mas o ambiente de trabalho onde ele passa a maior parte do tempo, esse ambiente pode ser tóxico. Então, a NR1 veio justamente para isso, para que a gente possa entender como é que está esse ambiente de trabalho. É um ambiente tóxico ou não? Então, a NR1 veio justamente para poder suprir uma deficiência, eu diria, que está acontecendo dentro das empresas, porque desde o início a gente está falando aqui de pessoas. Então, a empresa, ela está ali por conta de pessoas. Se essas pessoas não estiverem bem, se elas não entenderem qual é o papel delas, se elas estiverem meio bagunçadinhas da saúde mental delas, como é que ela vai produzir dentro dessa empresa? Então, hoje a gente vê muitas pessoas entrando na caixa. Até em né? concentração, né? Até Em tudo, concentração em dentro do tudo. trabalho, um acidente, Sim. de repente. Você sai de É. casa de manhã para ir trabalhar num ambiente que você não gosta, você vai adoecer. Isso já aconteceu comigo, inclusive, né? Burnout, né, Sim, hoje em isso dia. aconteceu comigo. Eu tenho experiência com isso, né? De levantar da cama para ir trabalhar, estava me sentindo assim muito pressionada, uma série de coisas acontecendo, né? A falta de preparo das pessoas que estavam na liderança, e isso me adoeceu muito na época, sabe? De eu Um levantar da líder cama. reflete a equipe, né, Rita? Total. Eu levantar da cama, sentar na cama e falar, eu não quero ir trabalhar, mas eu tinha que trabalhar.
Mas eu não queria, meu corpo não queria levantar, foi muito difícil, era muito difícil. Então, a gente sabe que as pessoas adoecem dentro de um ambiente de trabalho, e a NR1 justamente traz isso, esse trabalho, esse trabalho, essa busca de identificar o que está acontecendo dentro do ambiente. Então, isso seria a NR1 hoje sendo implementada dentro das Eu vou empresas. perguntar para minha parceira agora, né? E aí, a saúde mental tá em dia? Ah, tá em dia. Olha, Wagner e Rita, uma coisa que é importante a gente até trazer, que o Empreende Zona Leste nós identificamos que muitos empreendedores se preocupam muito com a parte técnica. E como você disse desde o começo aqui, para qualquer empreendimento, o ser humano é o capital mais Sim. importante, né? A gente já tem Uhum. falado isso há algum tempo. E o que a gente tem observado? Todo empreendedor quer resultado, né, Wagner? Quer resultado. E o que é esse resultado? É resultado de produção, é resultado do investimento que ele fez, é o dinheiro caindo na conta. Ele quer isso. E o que a gente tem percebido com estudos, observando essa questão do comportamento, da saúde mental, das emoções, que está muito entrelaçado. Sim. É por isso que a gente está montando uma estrutura para mostrar para esse empreendedor que ele tem recursos na Zona Leste, né? Que a gente vai Muitos, promover né? isso, recursos de que um treinamento, uma palestra, os encontros, os grupos que se encontram, pessoas que trocam, né, aquilo que está Ideias. acontecendo. Porque o empreendedor é muito isolado, né, Wagner? A gente tem percebido isso. E quando você fala isso, Rita, da importância do seu trabalho de recrutamento, de seleção, às vezes o empreendedor está muito pensando no negócio. E é o que a gente quer trazer com o podcast, é ampliar essa visão e falar, poxa, há possibilidade, há um meio de eu conseguir gerar recursos sem ter que colocar tanto a minha força. Eu posso descobrir as minhas competências e daquela competência eu delego, mas eu estou pensando que estou dividindo, eu estou somando. E isso é muito interessante, que é uma cultura que a gente está trazendo para o Sim. Empreende Zona Leste, que unir corpo, alma e espírito é muito Sim. importante. Saúde mental e emocional faz parte do empreendedor, tem que fazer parte da cultura do empreendedor que quer gerar um negócio. E é bem interessante o que você está saudável. falando, quando eu falei para vocês que o meu trabalho está tudo atrelado uma coisa à outra. Porque vamos pensar, quando você faz uma mentoria, você vai se autoconhecer. Autoconhecimento. O autoconhecimento. Você tendo um autoconhecimento, você vai ser mais assertivo na busca de um trabalho, de uma realização. Você vai acertar muito mais porque você se Qualquer coisa que conhece. você fizer, eu diria, né? Exatamente, se você se conhece, você não vai aceitar qualquer vaga. Exato. Você não vai aceitar que façam qualquer coisa com você, porque você sabe a sua capacidade, a sua Exatamente. competência, né? Então, quando a gente pensa nisso e pensa no recrutamento e seleção, você recrutou alguém que fez uma mentoria, vamos colocar assim, então ela sabe quem ela é. Na hora que você vai fazer uma entrevista, ela vai sair super bem nessa entrevista, porque ela sabe quais são os potenciais, inclusive na entrevista. Algumas perguntas são muito focadas para o autoconhecimento. Então, se ela se conhece, ela vai se sair bem na entrevista. Se saindo bem na entrevista, a gente entende que ela vai ter as competências que a empresa precisa. A empresa tendo esse profissional dentro dela, ela vai ter um crescimento, vai ter um rendimento muito maior, porque ela está com um funcionário que se conhece, sabe qual é o potencial dele, a pessoa que entregou esse profissional fez toda uma avaliação para poder entregar. Então, veja como está ligada. E aí isso entra no NR1. Porque quando chega... Só para eu terminar aqui meu raciocínio, quando ela chega no NR1, a pessoa, por que ela está adoecida muitas vezes? Porque o líder, ele não tem um autoconhecimento, ele não sabe liderar. Ele não sabe, então ele adoece a sua equipe. Ele adoecendo a equipe, se é uma pessoa que ela está preparada, ela se conhece, ela não vai se permitir ser adoecida, porque ela vai entender que aquele ambiente não é mais para ela. Isso. Né? Então veja como uma coisa está atrelada à outra. Né? Então é importante o autoconhecimento para o recrutamento e seleção, para uma palestra, por exemplo, quando se fala de palestra. Uma palestra, as pessoas perguntam, mas qual a diferença de uma palestra, um treinamento? Uma palestra, você vai fazer a pessoa refletir, é uma reflexão. Ela vai fazer uma reflexão sobre determinado assunto. Né? Então é importante que a gente olhe para dentro da gente e faça reflexões. Exatamente. Então, uma palestra isso. Você não vai chegar ali e falar qualquer coisa, você vai entender, né, a dificuldade daquela empresa, o que está precisando ser trabalhado dentro daqueles colaboradores, e aí você vai trazer um assunto, um tema que vai agregar reflexão dentro daquela equipe. Ô Rita, e aí é muito legal, porque assim, a gente... para uma mente aberta, tudo é conhecimento, né? Sim. E aí você tocou num ponto importante. O que acontece? Minha sobrinha tinha 16 anos. Tá. Eu levei minha sobrinha para fazer um treinamento de inteligência emocional. Minha sobrinha tinha um comportamento dentro de casa. Uhum. Ela voltou para casa com outro comportamento. Sim. E aí minha sobrinha começou a
escrever metas, um monte de coisas que ela queria para a vida dela. Hoje a minha sobrinha, ela trabalha numa empresa, ela estava como jovem aprendiz, Uhum. agora, né, tá saindo disso. Ela já sabe o que ela quer para a vida dela. Ou seja, ela despertou, Sim. assim, ela saiu dos 16 anos e despertou uma mulher dentro dela. Então, assim, a gente vê a importância disso e é isso que nós estamos trazendo, né, conhecimento para as pessoas. O que que acontece? Uma empresa é uma engrenagem, ela tem que rodar, tem que Sim, tudo estar funcionando, né? sim. E aí, o que que você tá achando, né? A Eu gente estou pensa, achando que a gente está no caminho certíssimo dessas trocas, assim, Sim. sabe? De trazer a conscientização do empreendedor, que eu volto a dizer, a gente percebe, caminha muito sozinho. Uhum. E às vezes os pares que estão ali não estão com a mesma visão do negócio. Então, quando ele cuida da sua mente, do seu físico, do seu financeiro, dos seus recursos de uma forma direcionada e trocando com outros empresários, fica muito mais fácil Sim. você conseguir um Fica algo negócio. mais leve, né, essa troca. Exatamente. E Porque às vezes ele está tão resultados. preocupado em vender o seu produto, tá no comercial e esquece das outras importâncias dentro de uma empresa. Então, se os empresários se reúnem e começam a entender um pouquinho que um pode estar auxiliando o outro, isso é de extrema importância. você falou de um ponto importante também, né, sobre palestras. Sim. E aí, o que eu queria saber de você, como pode ser um ponto de partida, né? Uma organização, por exemplo, o que que uma palestra traz num ponto de partida para uma organização? Você até tocou já nesse assunto, Uhum. mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais isso daí. Uma palestra, quando a gente fala de uma palestra, hoje muita gente faz palestras, né? Só que a palestra tem que ser muito pontual. Exatamente. Muito pontual. Então, não é qualquer Fazer palestra. palestra não é falar bem, né? A gente tem que Exatamente. partir desse princípio. Exatamente, então é muito pontual. Então você vai identificar o que a empresa está precisando, o que está acontecendo. Por Fazer exemplo, há um um tempo briefing, no atrás, caso. antes, inclusive, da gente falar sobre a NR1, da NR1 ser atualizada, que ela foi atualizada, antes de ser atualizada, eu fui chamada a uma empresa para dar uma palestra para eles, para falar sobre assédio moral e sexual. Né, que hoje isso faz parte da NR1, inclusive, mas na época não tinha tido a atualização ainda. Ou seja, a empresa estava tendo algumas dificuldades, porque os colaboradores estavam sendo assediados, estava acontecendo uma série de coisas, a empresa tendo que ter custos enormes aí, porque os colaboradores processaram, entendeu? Então, eu identifiquei, eu entendi o que estava acontecendo. Aí eu fiz uma palestra, um trabalho voltado para aquela necessidade. Eu posso até dizer que eu posso ter utilizado até como workshop, que ela ficou um tempo maior, a gente trocou algumas figurinhas maiores, né, dentro daquilo. Então, a palestra, ela é voltada para uma necessidade. Então, qual é a necessidade que você identificou naquela empresa? Então, você vai trazer algo ali para fazer aquela pessoa refletir, para ela pensar no posicionamento. Despertar, para ela entender o que ela está fazendo ali, né, como profissional. Então, ela é uma profissional, mas tem acontecido algumas coisas ali que ela não consegue. É muito mais fácil eu apontar o outro do que olhar para dentro de mim. Então, a palestra, ela traz esse tipo de reflexão pontual. Então, ela é muito importante, assim como todos os outros, mas por conta de trabalhar uma coisa pontual. Muito bom, você tocou até num ponto aí, assédio, todas essas coisas. Bastante empresa já veio até procurar a gente, falando se a gente não tinha indicação de palestrantes que falava sobre esses temas. Eis-me aqui, eu Você tenho. acredita nisso? Muito Tá bom, lá. olha aí, tá vendo? No Tem palestra bate-papo, pronta, sim. a gente descobre isso. Bom, Rita, nós estamos caminhando para o nosso final, infelizmente, Que pena, porque é tão mas gostoso, né? Tão bom. Essa troca de conhecimento, de informação, acho que não existe nada mais rico que isso, né? muito bom mesmo, assim. Bom, a Rita vai estar conosco em outros podcasts também, outras oportunidades aí, em lives. Rita, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o empresário e líder, por exemplo, que se você pudesse deixar uma mensagem para líderes, profissionais, empresários, qual mensagem você deixaria? Autoconhecimento. Precisamos nos conhecer. Ótimo. Quando a gente se conhece, com certeza vamos acertar muito mais nas nossas escolhas, erraremos muito menos. Então, seja ela uma pessoa física, seja uma empresa, porque para ser uma empresa é uma pessoa física que está numa empresa. Então, como eu falei, a gente está trabalhando, a empresa trabalha com pessoas. Então, as pessoas precisam ser cuidadas. Então, que tenha mais um acolhimento, que tenha o autoconhecimento, porque quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou, o que eu vou fazer, quais são os meus talentos, quais são os meus dons, com certeza a gente vai ter uma empresa muito mais consistente, colaboradores muito mais responsáveis dentro daquilo. Então, para uma liderança, para uma empresa, para um colaborador, para pessoas, porque todos eles são pessoas, né? Sim. Se conheçam.
Então, busque o autoconhecimento, saber quem você é, o que te agrada, o que não te agrada. Até só para pegar um ganchinho aqui, o que eu vejo às vezes quando eu faço a mentoria com jovens? O jovem, ele quer uma vaga, trabalhar, fazer uma profissão X. Quando eu começo a fazer o trabalho de autodesenvolvimento, não tem nada a ver com aquilo. Ele Porque, por exemplo, é uma descobre que- pessoa que ela não gosta de estar com pessoas, mas ela quer trabalhar numa área onde ela vai estar no meio de um monte de pessoas. Ela é mais introspectiva. E ela quer, então, nesse autoconhecimento, entende-se, não é Ah, para mim. dá Eu muito não certo. vou, eu posso começar, mas eu não vou desempenhar um bom papel, porque eu não me conheço. Então, o autoconhecimento é tudo para todo mundo. Ótimo. Isso na nossa vida pessoal, profissional, como pais, como filhos, como esposa, como marido, enfim. Eu acho que o autoconhecimento para o ser humano é essencial para que a gente viva muito mais Maravilha. feliz, sejamos muito mais assertivos nas nossas escolhas. Muito bom, Rita. Rita, e como que a galera pode te encontrar aí através das redes sociais, quais Sim. canais? Eu até vou pedir pro nosso diretor também passar aqui na tela. Perfeito, perfeito. Eu gosto muito de publicar algumas coisas no meu Instagram, né? Eu alimento meu Instagram diariamente, não, eu alimento o meu Instagram. Então, muitos dos trabalhos que eu desenvolvo, as feitinho. palestras que eu faço, né, estão ali, os recrutamento de seleção, as vagas que eu tenho, eu posto ali. Às vezes eu não posto vagas, porque está na correria, então é mais fácil eu já correr atrás do candidato, ao invés de trabalhar aquilo para postar, né? Mas pode me encontrar nas redes sociais, rdc.consultoria. Ali você vai ver o meu site, vai ver os trabalhos que eu desenvolvo. Enfim, então dessa maneira vocês podem me Já encontrar. tá até Tá QR aqui Code com aqui a na tela que aqui, só maravilha. colocar seu Olha a celular já vai tecnologia, automático. olha que interessante, uma É, tecnologia que a gente falou sobre isso, só que quem fez isso? uma pessoa Uma por Uma trás. pessoa. Olha a importância, né, das competências serem trabalhadas, desenvolver essa pessoa para que ela possa desenvolver uma tecnologia para facilitar as nossas vidas. Muito bom. É. Wagner, eu acredito que a gente tem que deixar um recadinho para os nossos seguidores, né? A Empreende Zona Leste logo, logo vai oferecer alguns cursos, treinamentos, encontros. E se eu fosse você, não ficaria de fora, porque a gente está fazendo um levantamento bem interessante de temas que são as agonias do dia a dia do empreendedor. E certamente algum ponto vai te dar respostas que pode te alavancar aí no seu empreendimento. Já temos data para um treinamento, não temos? 22 de agosto, não é isso? 22 de agosto nós 22 de teremos um agosto, treinamento 22 de aí agosto, um encontro sobre muito simpático, é uma conexão de empreendedores e a gente vai falar um pouquinho dessas questões das crenças que limitam a gente no nosso empreendimento. Se eu fosse você, eu já anotava agora na sua agenda e estaria lá, né? É isso aí, galera. Esse foi o nosso podcast de hoje. E se você ainda não segue, siga as nossas redes sociais, ó, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, ou seja, @Empreende Zona Leste. Segue lá, não deixe de seguir. Várias novidades, diversos conteúdos aí falando sobre empreendedorismo, dicas e fazendo negócios também aí. É isso, Vanusa? É isso mesmo. Até a próxima. Muitíssimo obrigada pelo convite, viu? Letícia, Obrigada. Foi um prazer agradecemos muito demais. grande. Muito obrigado. Você Eu é que agradeço. sensacional. Sou sensacional porque eu estou com pessoas sensacionais, Nós somos. né? Gente tratando com gente, olhando no olho. Isso é muito bom. Muito exatamente. obrigada. Obrigada Viu? a Até a vocês. Até a próxima. Esse foi o nosso podcast Empreende Zona Leste. Até a próxima. Até a próxima.